Vocacional, Literatura, Sul 3. Orientação 14. O que não fazer com o poema? Rimas. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à 14ª orientação do Vocacional Literatura Sul 3 2020. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Bom, a gente ficou uma semana aí sem o encontro, né? Por conta da nossa semana de formação do vocacional, que foi maravilhosa. A gente aprendeu um montão de coisa legal que pode ser trazida, né, a partir de agora para os encontros posteriores. Mas voltando então, do ponto onde a gente parou de se encontrar, a gente estava discutindo aspectos negativos, digamos assim, da produção poética, né? A gente chamou essa série aí de O que não se fazer quando escrever um poema. Muito bem. No primeiro encontro, só para a gente relembrar dessa série do que não fazer com o poema, a gente discutiu o uso de imagens. No segundo encontro, a gente discutiu a adjetivação, né? O uso de adjetivos em poesia. Quem não conseguiu acompanhar esses encontros anteriores, que estão todos aqui, né, no canal, vale muito a pena, porque é um assunto muito interessante e muito formador. É muito, muito importante para quem quer se aventurar aí pelo universo da palavra. Neste encontro de hoje, portanto, a gente vai falar de um tema novo, que são as rimas. Para começarmos então a pensar a respeito de rimas, vamos tentar traçar aí brevemente uma história, né, da rima na poesia. A gente tem uma tradição longínqua de poemas rimados, né? Antes mesmo do nascimento da língua portuguesa, já nas línguas latinas como um todo. Durante séculos e séculos, portanto, a rima foi um padrão, né? Foi uma regra absoluta quando se falava em poesia. Não se fazia poesia que não fosse rimada. Daí, portanto, que a gente tem até hoje, né, muitas vezes essa ideia de que poesia necessariamente precisa de rima. Para exemplificar, então, a idade, digamos assim, né, da rima na história da literatura, a gente vai ler primeiro um poema do Petrarca, que é tido como inventor do soneto, né? Um poeta italiano. A gente vai ler aqui, claro, em tradução, que já tem 7 séculos de existência. Se amor não é, qual é este sentimento? Mas se é amor por Deus, que coisa é a tal? Se boa, por que tem ação mortal? Se má, por que é tão doce o seu tormento? Se eu ardo por querer, por que eu lamento? Se sem querer o lamentar que val, ó viva morte, ó deleitoso mal. Tanto podes,
sem meu consentimento. E se eu consinto, sem razão pranteio. A tão contrário vento em frágil barca, eu vou por alto mar e sem governo. É tão grave de erro de ciência parca, que eu mesmo não sei bem o que eu anseio. E tremo em pleno estio, e ardo no inverno. Essa história das rimas começa a ser perturbada e começa a ser questionada muito recentemente, se a gente pegar a história toda, né, da literatura e da poesia ocidental. Ela começa a ser questionada pelo modernismo. Quando a gente chega à poesia modernista, a gente tem uma mudança na perspectiva do poema, entre outros aspectos, muito embasada na desconstrução da ideia de rima. A gente tem aí a construção do que a gente chama de verso livre ou ainda verso branco, que são versos absolutamente sem rima alguma. A gente poderia usar aqui inúmeros exemplos desse tipo de poesia, tanto na literatura brasileira quanto na literatura universal como um todo. Eu preferi pegar o Fernando Pessoa, porque é um poeta português e é um poeta que influencia toda a lusofonia, né? Toda a diversidade literária de língua portuguesa pelo mundo. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera, no tempo em que escrevia, sem dar por isso, cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Muito bem, deu para perceber aí que rolou um conflito de opinião a respeito do amor, né? Entre o Petrarca e o Fernando Pessoa. Essa é uma outra característica do modernismo, né? Questionar não só a forma do poema, né? Mas a visão de mundo que a poesia trazia até então. E aí, como é que fica? A gente usa ou não usa rima quando vai escrever poesia hoje em dia? Eu comecei esse encontro usando o Augusto dos Anjos não à toa, porque ele é um poeta que usa, né, de rima e de metrificação também de uma maneira muito brilhante, né? É um outsider absoluto da história da literatura brasileira. Na literatura contemporânea, essa discussão entre poesia rimada e não rimada, ela não faz muito sentido. Porque existem poetas muito bons que rimam e poetas muito bons que não têm rima nenhuma. O que vale é encontrar o seu estilo, é saber se o que você quer transmitir com o seu texto fica melhor rimando ou não rimando. Agora, existem algumas características gerais da rima que é importante a gente falar. Eu não vou entrar aqui no aspecto técnico muito cabeção, assim, para não ficar um episódio muito mais longo do que eu sei que esse episódio já vai ser e muito chato para quem está assistindo. Mas quem quiser pesquisar, quem quiser se inteirar um pouco mais desse assunto, dá um Google aí, faz uma pesquisa rápida. Existem 3 formas de rimar básicas na literatura de língua portuguesa. O verso de rima rica, o verso de rima pobre e o verso de rima rara. Como o nosso intuito aqui é ser objetivo, né, é ser menos teórico e mais prático,
Eu vou dar alguns exemplos de rimas pobres, que são as mais comuns, feitas com versos infinitivos. Os verbos infinitivos são aqueles que não sofreram conjugação. Portanto, eles terminam em ar, ir e raramente em or. E é muito comum que pessoas iniciantes em poesia, e mesmo às vezes pessoas que já escrevem há algum tempo, recorram ao verso infinitivo, ou perdão, ao verbo infinitivo para a construção do verso. Por que isso acontece? Porque o infinitivo oferece uma facilidade, né, na hora da escritura. E a gente já discutiu isso aqui no encontro passado, né? É mais interessante para um poeta buscar o que não seja fácil, né? Buscar o que seja difícil, porque esse é o caminho da originalidade. Então, é legal a gente evitar versos que terminem com infinitivo, um seguido do outro. Por exemplo, rimar, cantar e sonhar. Rimar, vencer com perder. Rimar, compor com ardor. Gente, acho que é isso. Esse episódio eu acho que vai ficar um pouquinho mais longo do que os anteriores todos, mas é difícil de falar sobre um assunto tão complexo em tão pouco tempo. Pra gente finalizar, então, a poesia rimada, ela existe, ela pode ser boa desde que se tenha clareza do recurso que se está utilizando, tá? Vamos tentar evitar rimas em verbos infinitivos, né? E quem não quiser rimar, não tem nenhum problema. O Fernando Pessoa já nos liberou, entre outros autores, da necessidade de rima há pelo menos, mais ou menos, aí 100 anos atrás, tá bom? É isso. Boa semana a todos e a gente se encontra na semana que vem.